Olá! A Europa já foi uma exportadora de migrantes, especialmente no início do século XX, quando italianos, espanhóis e alemães, entre outros, fugiam da fome e da guerra para países das Américas, como Brasil e Estados Unidos. Hoje é para lá, Europa, que vão muitos migrantes de países como os da África e os que passam por guerras como Síria, Afeganistão e, mais recentemente, Palestina e Ucrânia. No entanto, a xenofobia existe e tem crescido naquele continente. Itália e Grécia já fecharam fronteiras para africanos, por exemplo. Para conversar sobre as migrações e seus efeitos no mundo e especialmente na Europa, eu recebo hoje a professora e pesquisadora do Observatório de Migrações da UNB, Tânia Tognati, doutora pela Universidade de Londres, onde realizou pesquisa sobre migrações internacionais, com olhar específico para a família transnacional. No Reino Unido, foi coordenadora e assistente e pesquisadora na Universidade de Oxford. Eu sou Mariana Monteiro e este é o terceiro de uma série de 4 episódios do Ponto de Vista sobre migrações no Brasil e no mundo. Olá, professora, muito bem-vinda. Eu queria começar o programa perguntando para a senhora o que leva às migrações de uma forma geral. Sempre há vários motivos, né, para as pessoas se moverem do seu lugar de origem para buscar um novo destino. Mas principalmente, hoje em dia, mais do que nunca, né, são guerras, como você mesmo disse no começo do programa, que infelizmente a gente vem vendo um aumento nos últimos 20 anos do número de conflitos, e questões econômicas, né, que pautam muito a necessidade das pessoas de buscar uma vida melhor, com mais estabilidade, melhores empregos, melhores acesso à educação, à saúde para os filhos, acabam movendo muitas pessoas e até mesmo os próprios relacionamentos amorosos também movem as pessoas que vão se casar, vão constituir família em outros territórios, em outros países também. E tem também os problemas geográficos, né? Sim. Sim, nós temos várias questões, né? Por exemplo, que vão... Inundações muito grandes. As questões climáticas vem sendo um outro tema que a gente vem trabalhando nas migrações, né? Porque isso é um fenômeno mais recente, que a gente vem sofrendo nos últimos 10 anos, e a gente vem vendo o efeito mesmo, né, das mudanças climáticas deslocando as pessoas, fazendo os deslocamentos forçados e levando as pessoas a serem obrigadas a saírem de onde estão, porque vem a questão climática e depois vem uma precariedade econômica, vem também alguns locais que são muito precários, alguns alastramento de doenças. Nós tivemos isso em 2010 no Haiti, que acabou por um fenômeno climático, teve todo um desdobramento de dificuldades econômicas e foi uma época que o Brasil recebeu muitos haitianos devido ao terremoto que teve em 2010. Então, todos os efeitos, sejam eles climáticos, problemas geográficos, conflitos, né, que são guerras. Então, na África, né, na sua abertura você menciona muito isso, tem muitos conflitos internos entre países, né, que faz com que tenha muitos deslocamentos próximos entre fronteiras, né, porque muitas das vezes as pessoas não se movem para lugares tão longe quanto a Europa. E, por exemplo, no caso da Palestina também, a gente sabe que o principal país que mais recebe palestino é a Jordânia, que é o país vizinho, né? Então, na verdade, são os países vizinhos que acolhem grandes números de refugiados, que às vezes tem os grandes campos de refugiados, né? E aí, claro, a Europa também vai receber um número que às vezes é muito, muito menor do que o dos países vizinhos, mas cria muito alarde pelas várias diferenças que geralmente tem, por virem com culturas diferentes, religião diferente, a cor da pele diferente, que às vezes incomoda e cria essa questão da própria xenofobia. Pois é, os africanos muitas vezes se aventuram a atravessar o Mediterrâneo, né? Que é um mar enorme. Eu queria saber também como é que a Europa, né? Eu lembrei que a Europa já foi um migrante, há, digamos, um século, e agora ela é que recebe, né? Como é que a Europa tem recebido migrantes que vêm da África, da Síria, do Afeganistão e agora da Palestina e da Ucrânia? Sim, recentemente eu tive
na França agora, num evento sobre migrações, né, na Universidade de Paris 8. O ano passado também nós realizamos um seminário aqui na UNB, onde trouxemos um migrante camaronês, que fez toda a trajetória, né? Ele mesmo conta seu relato de vida, quando ele sai de Camarões e chega à Espanha, né? Ele demorou 2 anos e meio nessa travessia. É um livro muito interessante que chama La Última Fronteira, onde ele vai explicando, né, como que é feita a travessia, porque ele fez. Então é um livro autobiográfico. E também recentemente agora nesse evento na Paris 8, a gente discutiu muito sobre essa questão de como a Europa ela vem se fechando, né? E vem, na verdade, a gente vem observando um aumento da desigualdade social nos países europeus, né? Então, era visível nas ruas, nos locais, o número muito grande de imigrantes, que você vê que tem de descendência ser mais de africanos, dormindo nas poltronas do McDonald's, dormindo nos metrôs de Paris. Então, essa Europa que na verdade, migrou para outros locais, né, colonizou, seja a África, migrou para as regiões das Américas, hoje em dia não acolhe esses imigrantes, não acolhe de uma forma digna, né? Recentemente também a Itália agora acaba de mudar a lei de imigração, né, para os descendentes de italianos, passou agora, dia 28 de março. Um governo mais conservador, mais de extrema direita, que vai tentar, né, foi um decreto, ainda não se transformou em lei, mas também restringindo o direito à cidadania italiana. E você vê vários países com esse movimento de fechamento, né, de fronteiras, mesmo aqueles que acabam permitindo a entrada, né, como a Alemanha, que fez, né, a acolhida dos sírios e tudo. Exato, mas como é que está a Alemanha hoje, depois desse parlamento que teve um dos partidos mais de direita entrou forte? A migração acaba sendo um grande bode expiatório, né? Ela é utilizada para criar esse outro, né? Como se fossem pessoas diferentes de nós, né? Então você cria um inimigo que não se existia, né? Por muitos anos, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente não tinha um inimigo concreto, né? Depois da Segunda Guerra, antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha o comunismo de um lado, o capitalismo do outro. Você tinha a construção de um inimigo, né? Hoje em dia, na Europa, o que você vê no cenário, né, político, de discussões, é a migração para a construção desse inimigo, né? Aquele outro que vem nos invadir, mesmo que seja uma porcentagem muito pequena. Tudo que é estranho, né, professora? Que traz essa estranheza. A pessoa... Que traz uma estrangeiria. A gente diz muito assim, né, que aquele imigrante... Eu morei 8 anos na Inglaterra, por exemplo, né? E claro que passava, às vezes, muitas das vezes, desapercebida até falar. Porque aí a senhora é loura, de olhos claros. Aí tinha o sotaque, você sempre tinha uma estranheza, né? De quando dizia, mas sou brasileira. Brasileira, tem uma estranheza. Mas muitos imigrantes, e esses que sofrem muita xenofobia, são os que a gente chama que tem a estrangeiria pintada na cara. Uhum. Que você já vê que não é daquele lugar, né? Não tem o estereótipo daquele local. E isso faz com que as pessoas sofram muito em todos os estabelecimentos que vão. Seja no educacional, para matricular o filho, seja para ter sistema de acesso à saúde, para ter moradia. Então, quando você anda nas ruas, por exemplo, da Europa, hoje em dia, eu tive ano passado em Portugal também, isso também era muito forte, o movimento do Chega, que também é um partido da extrema-direita ali, né, em Portugal, que cresceu muito. E você tinha outdoors, assim, esparramados por Lisboa, com uma foto de uma mulher muçulmana e Chega, né? Esse era o grande slogan. Então, em outdoors, e aquilo nos chocou muito. Estava com uma colega pesquisadora também à época, e a gente ficou muito chocado que era em outdoors, não era falas, né, escondidas, era em outdoors isso, né? Já que a senhora falou em Portugal, parece que o número de pessoas, a porcentagem de brasileiros na população portuguesa já chega a 5%. Sim. E tem muita xenofobia lá, né, professora? Sim, sim. Nós somos a maior população estrangeira em Portugal, somos nós, né? São os brasileiros.
e perpassa toda a classe social, né? Nós estamos desde a faxina até o grande empresário em Portugal. Na universidade passando também. pelos dentistas, né? Pelos dentistas, por várias profissões, né, que tem em Portugal. Os vendedores são muitos brasileiros, né? Nós temos um jeito de vender que que eles gostam, né, de nós como vendedores, assim, os brasileiros. Temos também, na universidade, você vê desde a graduação, a pós-graduação, tem um número importante de brasileiros que estão dentro da educação portuguesa, né? Então, os brasileiros, a gente nas entrevistas que nós fizemos da última vez que eu fui ao trabalho de campo em outubro, era como se os brasileiros está tudo bem. O grande estranhamento agora em Portugal e o desconforto era com o leste asiático, porque não falam português. A maioria não falava português. O leste asiático? Então, tínhamos muito nepalês, indiano também. Hoje em dia, muitas lojas são de indianos. Que na Inglaterra sempre houve, né? Sim, na Inglaterra sim. Mas Portugal é uma novidade. Por conta do Brexit na Inglaterra, outros países passaram a começar a receber mais uma migração que era muito clássica para a Inglaterra. Com a dificuldade de entrar na Inglaterra, por várias questões de acirramento, né, da questão migratória, outros países passaram a receber. Então, por exemplo, muitos países igual a Índia, Nepal, Bangladesh também tem, eles começam a trabalhar tanto na venda, né, nessas lojas de souvenir em Portugal, como também na lavoura, nas plantações, né, na colheita da uva, na colheita de oliva, das azeitonas, que é muito forte ali em Portugal. Tem também marroquinos, mas os marroquinos geralmente vão mais para a Espanha. Já tem uma migração mais clássica para a Espanha. Aliás, o Brexit é também uma forma de se fechar, né? Completamente, né? O David Cameron faz o Brexit acreditando que não ia passar o Brexit. Eu tinha acabado de voltar para o Brasil quando... Existia uma possibilidade grande de não passar, né? Sim, ele propõe o Brexit para ele não passar. E passa. Porque, na verdade, acaba ganhando muita força esse discurso, né, de você criar esse outro, que ele passa fortemente no norte da Inglaterra, que ali no sul da Inglaterra, Londres, tudo, o Brexit não foi aprovado, né, que são cidades mais cosmopolitas, com muitos imigrantes. Londres tem uma porcentagem de 12% da população é estrangeira na cidade. É um número muito alto, né? Assim, alto em sentido comparado com outros locais, né? Mas o norte ali do Reino Unido, da Inglaterra, aí você tem toda uma precarização daquele norte que não é mais um norte muito próspero, porque as indústrias se migraram. E é uma xenofobia por causa da estranheza ou também econômica? Medo de perder postos de trabalho? Tem o medo de perder postos de trabalho que eles não querem. Então é um medo um pouco criado. Por isso que há um estranhamento, porque quando você vê o próprio inglês do norte da Inglaterra, ele não quer ocupar o emprego que o imigrante ocupa, que geralmente vai ser nas cadeias de frigorífico. Por exemplo, o brasileiro que trabalha na Irlanda, que é um nicho de trabalho, temos uma migração importante de brasileiros para a Irlanda e para o norte ali da Inglaterra também. Eles vão muito trabalhar em frigorífico, porque é um trabalho muito duro e que o próprio inglês ou irlandês, ele não quer mais esse trabalho. No Brasil acontece também a mesma coisa, né? Nós temos os imigrantes que vêm para o Brasil, os haitianos, os venezuelanos, também estão sendo empregados no final da cadeia do agronegócio. Nos Estados Unidos mais ainda, né, nos Estados Unidos também, mesma coisa. Então, são empregos, essas pessoas geralmente não vêm tomar empregos, porque são empregos que essas pessoas já não querem ocupar. Né? Então, tanto na área de serviços, então, de repente, da limpeza de casas, também as brasileiras geralmente ocupam muito esse trabalho da limpeza de casas, né? O famoso cleaner, que a gente chama. E também, os homens ou na construção civil, ou nesses trabalhos mais duros mesmo, nos frigoríficos, nos abatedouros. Esses são os grandes nichos laborais que a gente consegue observar
para os migrantes, né, tanto na Inglaterra quanto na Irlanda, para brasileiros. Já Portugal, os brasileiros ocupam diferentes postos de trabalho. Assim. Vamos ver alguns dados da Agência da União Europeia para o Asilo e do Escritório Federal de Migrações e Refugiados, que vai estar aqui na tela. Os pedidos de proteção internacional. Em 2003, foram feitos 1.143.400.000. E aí caíram em 2024 para 1.014.000,4. Pedidos de asilo para a União Europeia em 2024. Quais são os países? Né? A Síria vem em primeiro lugar, porque afinal veio de uma guerra. O Afeganistão também veio de guerra, 8,7%, daquele número primeiro que eu dei. Venezuela, 7,3% e Turquia, 5,5%. Os países que mais recebem exilados na União Europeia receberam em 2024. Alemanha, em primeiro lugar, 235,9 mil. Espanha, 165 mil. França, 158 mil e Itália, 154 mil. O que esses números dizem? A Alemanha é o que mais recebe, né, professora? Sim. Acho que com certeza esses números vão refletir muito o acordo que a Alemanha fez, né, que a União Europeia fez quando bate a guerra na Síria. E aí vai se ter, né, a Síria é um país próximo, né, da Europa. A União Europeia vai fazer um acordo com a Turquia, então por isso que faz sentido também entrar a Turquia um pouco, não nos países que recebem, mas de ter muitos turcos que talvez sejam também sírios pedindo esse auxílio. Turcos que recebem sírios. Sim, porque a Eu Turquia ela fez como esse paredão, lá né? na Turquia. Isso. Trabalhando. Porque a União Europeia o que ela faz, né? Ela fez o acordo de receber um número X de sírios, da qual ela dividiria para os países membros, e ela fez um acordo com a Turquia. A Turquia passa a receber um recurso importante da União Europeia para, de alguma forma, barrar essa entrada. Faz vários anos isso, né? Que vai criando os centros de refugiados na Turquia, que existem até hoje, muito cheios, porque a Europa vai fazendo essas pessoas poderem entrar de conta-gota, né? Pingando aos pouquinhos. Então, a Turquia serve como uma grande barreira. À medida que tem empregos, que aparecem empregos nos outros países, é que esse conta-gota se daria? Eles não têm isso muito equalizado, é mais na parte política mesmo, de como que isso vai sendo feito ao longo do tempo e dependendo de quem está no governo naquele momento. Mas não tem uma proporção, aumenta mais emprego, a gente faz. Porque esse é pedido de refúgio, né? Asilo é o refúgio, então tem que estar de acordo. O pedido tem que estar de acordo com a Convenção de 51 e com a lei de cada país, né? Então, aí cada um vai mensurar de quem eles vão aceitar ou não vão aceitar, e cada pedido geralmente é analisado individualmente ou por grupos, aí dependendo se o país fez algum acordo para ser aceito de forma coletiva, né? Para que pessoas daquele país, eles fazem um grupo de aceitação de refugiados. Né? Tem uma matéria nova dizendo que os países europeus suspenderam pedidos de asilo de refugiados sírios após a queda do Assad, ou seja, uma coisa recente, e citam cautela para lidar com a situação. Como é que está essa situação da Síria depois da queda do Assad? Com a queda do Assad, o que se passa a entender que não existe mais uma guerra civil. O país não está mais numa guerra civil, então essas pessoas não estariam mais cobertas pela Convenção de 1951, que é a convenção que aceita o refúgio, que são as pessoas perseguidas por questões... Ou seja, refúgio, mas não. Não entrariam nessa categoria de refúgio. Passam a ser um migrante econômico como qualquer outro, que vai pedir, teria que fazer pelas vias que não sejam refúgio por guerra, por conflito. Então, o número de migrantes sírios para a Europa agora diminui. E muita gente voltou, né, também. Sim, você tem uma volta, mas eu acho que não deve ser um número tão expressivo. A gente não tem esse número, porque é um país destruído, né? Um país completamente que vai precisar de ser reconstruído. Por anos de guerra, por anos de dificuldades. Havia imagens de pessoas econômica. Voltando, né? Mas a senhora acha que são poucas? Eu acho que deve ser mais residual, né? Porque seria, né, você
só se você tem um respaldo econômico para voltar, Família, né? Família, que tem uma questão econômica, ou que você está estabelecido, né? Não, já estou aqui na Europa, tenho visto de residência permanente, tenho... Porque se você é refugiado, você não pode sair para voltar para aquele país. Porque uma vez que você é considerado refugiado, você não pode... Se você volta para o país que você pediu, você perde direito àquele refúgio, àquele visto. Então, eu acho que essas pessoas que voltam têm um status diferente, migratório, que vão para visitar ou retornam mesmo. Mas eu acho que em volume, a gente não deve ter um volume muito expressivo ainda, né? Tem o caso da Ucrânia também, nada menos do que 6,1 milhões de refugiados ucranianos estavam registrados em toda a Europa no final de julho de 2024, segundo o gabinete, justamente o Acnur, né? O Gabinete de Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Foi a guerra causou a maior crise de deslocamento populacional desde a Segunda Guerra Mundial. A guerra na Ucrânia é uma grande tragédia dentro da Europa, né? Porque causa uma sensibilidade muito grande, porque é um país vizinho, é um país que não tem o mar como fronteira, né? Ele está ali dentro, as pessoas se locomovem de forma terrestre, né? E é um conflito que vinha para durar pouco tempo. Né? Quando ele acontece, primeiro que ele acontece de uma forma um pouco inesperada, ninguém acreditava que realmente o Putin ia fazer a invasão da forma que foi feita, e ele não só vem de forma inesperada, como ele vem para ficar. Né? Ele já está aí há alguns anos, né? E de uma forma com uma solução que ainda não se resolveu. E a gente teve a saída muito expressiva de muitos ucranianos, né? Que alguns países como Espanha vai receber, a própria França vai receber, a própria Portugal chegou a receber, porque tinha ucranianos que já tinham uma migração clássica ali para Portugal. E a Ucrânia é um país muito expressivo em termos de tamanho, riqueza, né, na Europa, e se aguarda uma resolução do problema, né? E aí, aí haveria uma volta. Eu acredito uma volta, mas depois de 3, 4 anos a gente volta para um lugar já diferente do que a gente saiu. Eu acho que por causa de todas essas migrações, existem teóricos que dizem que um dia o mundo vai virar um local sem fronteiras. O que a senhora acha disso? Eu acho que seria ótimo se isso acontecesse, mas eu não acredito que esse é um futuro próximo. Na verdade, infelizmente, a gente, como sociólogo, é muito difícil a gente fazer, né, prever alguma coisa. A gente sempre trabalha com os dados empíricos que a gente tem em mãos. Mas o que a gente tem em mãos é cada vez mais um fechamento de fronteiras, né? É um endurecimento das fronteiras, tanto na questão na Europa, nos Estados Unidos, a gente vê esse discurso também muito forte, né? Principalmente agora com um governo de um país tão importante em termos numéricos e econômicos como os Estados Unidos, o presidente Trump, né? Sim, fazendo devoluções, né? Às vezes, os números, eles acabam sendo expressivos, né, da quantidade das pessoas que vão sendo deportadas e tudo, mas uma vida deportada importa muito, né? Às vezes tem pessoas, no caso dos Estados Unidos, que estão sendo deportadas para um país da qual ela nunca viveu, porque nasceu como criança nos Estados Unidos, cresceu até os 17, 18 anos, aí pega lá pelos 20 anos, acaba sendo deportada porque os pais eram bolivianos. A gente tem um caso de uma pessoa que eu conheço, que, né, que nos trabalha com a gente dentro da universidade. E ele foi deportado para um país da qual nem a língua ele fala, porque ele nasceu nos Estados Unidos, não fala espanhol, né? Então, né, é um grande drama, né, em termos de quantidade, mas em termos de cada vida também, de cada indivíduo que conta, né? Já que a senhora falou dessa segunda geração, eu vou um pouquinho para a França. Né? A França é um lugar onde já existem as gerações dos africanos que foram morar, quer dizer, os africanos que falam francês porque foram colonizados nos países de língua francesa da África e que foram atrás de uma vida melhor economicamente na França. E eles já têm os filhos. E aí existe um gap, né? Existem aquelas pessoas que não conseguiram emprego,
né? E existem os super ricos, por exemplo, os jogadores de futebol, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Os super ricos sempre são a minoria e exceção, né? A gente, quando pensa na imigração, quando pensa o tema, a gente não pensa na exceção, né? A exceção acaba sendo um ou outro que consegue despontar, mas a maioria não está nesse lugar. Exemplo também, né? Acaba sendo uma tentativa de mostrar é possível, mas é possível para um que se destacou e o resto dos 10 mil, né? Onde estão, né? Eles estão nas ruas, né? Estão no subemprego, estão numa questão racial. Mesmo essa segunda geração está no subemprego ainda. Sim. Porque na França você vai ter que a gente chama, né? Que tem o Grande Paris, né? Que aí você vai ter um grupo de pessoas que vão ser mais abastadas, que conseguem viver. E essas outras pessoas, elas estão nos subúrbios, vamos dizer assim, né? Que seriam os cinturões em redor de Paris, que vão ter muitos guetos, né? Então, os filhos dessa geração, elas vão para escolas específicas, que também estão muito guetizadas, e acaba tendo um certo estereótipo, uma certa marcação, né? E tem uma questão racial que a gente não pode ignorar, né? Que na França também você tem essa questão racial que marca muito a possibilidade de uma ascensão social, mobilidade laboral, né, que seja mais ascendente, né? Os melhores empregos ainda estão com os homens brancos, depois as mulheres brancas e depois nós vamos criando as hierarquias que a gente chama dos marcadores sociais de diferença, né? O que acontece? Eu queria que a senhora falasse sobre a sua pesquisa dos transnacionais, né? Os filhos transnacionais. A gente tem 1 minuto só. Tá. A ideia da família transnacional é aquela que migra, geralmente são as mães, né? Que migram, deixam os filhos para serem cuidados pelas avós, pelas tias, né? E como que se mantém o contato à distância depois de tantos anos, né? Como se perpetua um contato familiar, como se perpetuam laços familiares. A minha pesquisa de doutorado foi isso, entre as famílias que se vivem à distância por muitos anos, né? Então, como as pessoas fazem práticas transnacionais à distância, o envio de dinheiro... Os pais ficam e o filho vai para o exterior, é isso? No caso, eram as mães que migram e os filhos que ficam e vão ser cuidados pelas avós, por tia, irmãs mais velhas. Mas, geralmente, a mãe que migra para fazer um trabalho de cuidadora na Europa. A mãe cuida de criança, às vezes é babá, cuida do filho de outra pessoa e o dela é cuidada por outra pessoa. A gente chama isso da cadeia mundial de cuidados e de afetos. Como que isso vai sendo modificado, né? Ou seja, é um tipo específico de migração. Sim, que geralmente vai para cuidar de uma criança, de uma mãe que consegue sair para o mercado de trabalho, essa migrante, ela ocupa esse espaço de cuidadora e o filho dela tem que ser cuidado por outra pessoa, porque ela deixou ele para trás. Em outro país. Em outro país. A gente chama isso da cadeia de afetos, né? Como que ela vai sendo construída de forma internacional, global, né? Mundialmente. Tá certo. Muito obrigada. Obrigada. Eu conversei com a professora da UNB, Tânia Passarelli Tonhatti, sobre as migrações na Europa, a xenofobia, as famílias transnacionais e outros temas relativos ao macrotema migrações. Eu sou Mariana Monteiro e este é mais um episódio da série de 4 programas Ponto de Vista, que está tratando do tema migrações no Brasil e no mundo. Você pode rever ou compartilhar esta edição que fica no YouTube da Câmara. Te espero no próximo episódio da série. Até lá!